Shalom, shalom a todos, Shavuot Tov. Vamos iniciar aqui mais um vídeo, mais um estudo. Hoje abordar a parábola dos trabalhadores da vinha. Essa parábola está em Mateus, no capítulo 20, nos versículos 1 a 16. E inicia-se assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Nesses versículos introdutórios, é importante destacar a questão do reino dos céus, que representa aqui as duas casas, que representa o evangelho entre aspas, que é o termo mais correto seria a Bessorá, as boas novas, que é o testemunho de Yahushua, que é a Teshuvá, o arrependimento, a reconciliação, a reunificação em Yahushua. Também outro aspecto importante nesses versículos introdutórios é a palavra proprietário, que vem, o termo é o 3617 em grego, oikodespotes, que é o dono da casa, o chefe de família, que representa aqui o pai, o criador de todas as coisas. Na cultura hebraica, o chefe da família tinha responsabilidades legais, econômicas e morais por todo sobre o seu teto, família, servos, diaristas e hóspedes. Sua propriedade era tanto local de trabalho como o local de culto, de prestar serviço ao Criador. E sua reputação era inseparável da ordem, hospitalidade e fecundidade de sua propriedade. Nessa estrutura social familiar, o Mashiach repetidamente entrelaçou a figura do pai de família, do dono da casa, do representante do reino, do representante do ungido do Criador, do Pai. Nesse aspecto também da fecundidade, da hospitalidade, principalmente da hospitalidade no primeiro aspecto, remete muito a Abraão, que é conhecido por a sua hospitalidade, por ter plantado o bosque, por ter as entradas nos quatro cantos para acolher aqueles estrangeiros, aqueles peregrinos que estavam no caminho, atitude semelhante ao do Mashiach, de ir para atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, de acolher os enfermos, os doentes, de chamar esses para o arrependimento, e também no termo da fecundidade. A gente vê, ao analisar as escrituras, que todos os patriarcas, as esposas, Abraão com Sara, Isaac com Rebeca, Jacó com Raquel, tiveram essa questão da infertilidade e que o Criador fez com que elas se tornassem frutíferas. Ana também, a mãe de Samuel, e mais continuando nessa questão do proprietário, personifica a autoridade legítima. Na parábola dos trabalhadores da vinha, ele contrata, paga e julga as queixas, enfatizando a soberania do Criador na dispersão do favor merecido, que, como a gente vai ver, esse favor merecido existe, mas não na ótica cristã. Essa graça existe com arrependimento. Também um outro aspecto importante nesses versículos introdutórios é a palavra manhã cedo, 4404, proi, que remete à vigília do amanhecer, à última vigília antes do nascer do sol, e também para a ressurreição do Mashiach. Em suas 12 ocorrências, o termo utilizado como cedo pela manhã marca um momento de iniciativa do Criador, oração, julgamento, sacrifício, ressurreição, proclamação, ou seja, de nós, como crentes, oferecermos os bicurins, os primeiros frutos, o que é de melhor para o Criador. Também outro aspecto importante nesses versículos introdutórios é a palavra denário, que representa o galardão, a recompensa, como está em 1 Coríntios 3,14, Colossenses 3,24, João 4,3,6, e principalmente Apocalipse 22,12, onde Yahushua diz que o galardão está com ele e que retribuirá conforme as obras. A palavra denário, em grego, é a palavra 12,20, denarion,
que significa 10 asnos, originalmente constituído de 10, ou seja, remetendo aqui para Efraim, as 10 tribos perdidas que o Criador tem enxertado, que tem trazido de volta à terra, que tem voltado a ser o povo do Criador, como vemos lá em Oséias 1, 9 e 10, que o Criador disse que Efraim se tornaria Lo-Ami, não meu povo, mas que voltaria a ser povo. Ezequiel 37, das duas varas reunidas na mão do Machia. O livro de Oséias como um todo revela as prostituições, as transgressões, os pecados de Efraim, e que Efraim é o povo do Criador que o Criador tem limpado, o seu povo tem tirado a imundícia do seu povo. Também outro aspecto importante é a palavra vinha, 290 apelon, que significa vinha, vinhedo, que propriamente uma vinha. A vida religiosa e espiritual do Israel do Antigo Testamento, que a expressão mais certa seria Taná, e por extensão o corpo de Cristo consumado, não substituído, o Israel crente como o único povo da aliança do Criador, como está em Marcos 12, 9 e Lucas 20, 16. A videira era um símbolo de Israel, o povo de Israel do Antigo Testamento. Oséias 10, 1, Mateus 21, 33, 34, Lucas 13, 6. Ou seja, aqui o próprio site cristão dizendo que não há a teoria da substituição, dizendo que Israel não foi substituído, que permanece a aliança com o povo, com Efraim e Arudá. E mais complementando esse assunto, havia justamente essa representação de Israel das duas casas, como está em Isaías 5, no Salmo 86 ao 16, Oséias 10, 1, 2, Jeremias 2, 21, Mateus 21, onde Israel é comparado a uma vinha. Também há outras representações de Israel, como a oliveira, lá em Romanos 11, como também com tamareira, com figueira, sempre Israel sendo comparada com árvores frutíferas. Então, o que isso quer dizer, para concluir esse estudo sobre esse palavra vinha? Que as duas testemunhas do Criador, Efraim e Arudá, as duas casas, precisa dar o único testemunho que existe, que é de Yahushua, a Torá viva, pois a Torá, os profetas, os sacerdócios, os sacrifícios, o tabernáculo apontam para Mashiach, para Yahushua. Também outro aspecto importante é a palavra 692 Argos, que é para desocupados, que aparece em Mateus 23, 6, que significa ociosos, preguiçosos, inativos, lentos, desempregados, ou seja, sem frutos, estéreis. O termo Argos e suas formas cognatas descrevem aquilo que é ocioso, preguiçoso, ineficaz ou infrutífero, literalmente sem trabalho. Nas Escrituras, ela descreve pessoas, palavras e até mesmo a fé que falham em cumprir o propósito dado pelo Criador. Os escritores gregos clássicos usavam essa palavra para terras agrícolas deixadas em possuio ou trabalhadores que se esquivavam do seu dever. Na literatura sapiencial judaica, a ociosidade era considerada loucura. Provérbios 6, do 6 ao 11, Eclesiástico 33, do 26 ao 29. O Novo Testamento herda ambas as correntes, tratando a ociosidade não apenas como irresponsabilidade social, mas também como fracasso moral e espiritual. Ou seja, tanto no aspecto questão aqui do ineficaz, do infrutífero, que é o Criador que nos torna frutífero, como relatado anteriormente com Sara, com Rebeca, com Raquel, com a mãe de Samuel, e também aqui a outra questão da responsabilidade social, moral, espiritual. Então, assim, de quantas vezes porque ninguém aqui nasceu com a Torá de berço, nós andamos por muito tempo no paganismo, na idolatria. A gente vem aqui, muitos de nós, de religiões, ou alguns até mesmo ateus. Então, assim, estávamos buscando o que era nosso, negligenciando a Techuvá, até mesmo os que estão em Techuvá, quantos de nós, em alguns momentos, negligenciamos a Techuvá, ou não damos os frutos esperados pelas preocupações terrenas, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Então, é um ponto aqui de reflexão. Também, outro aspecto importante
nessa questão de desocupados e formas correlatas, é a palavra 2476 istemi, que também aparece em Mateus 23 e duas vezes no versículo 6, que tem o significado de ficar de pé, estabelecer, colocar, sustentar, trazer, continuar, pactuar, que remetendo para a aliança, estabelecer, sustentar, que é o Criador que sustenta, que nutre, apresentar. Então, no sentido de relatar aqui a soberania do Criador. É, como podemos ver, esse grupo verbal reunido sobre esse número grego 2476 do Strong relata a atitude, condição ou designação de estar em pé. Em toda a narrativa do Novo Testamento, ele marca tudo, desde a postura corporal comum até a posição segura do crente na ressurreição, a fé nas promessas, nos compromissos que o Criador estabeleceu, desde o status fixo do crente, fixo no decreto divino, até a cena final do julgamento e seu alcance, abrange história, profecia, adoração, discipulado e missão, como está lá em Hebreus, que a fé é medida pelas promessas do que de onde ouvir, que cita lá o exemplo de Abraão, de Abel, de Noé, de tantos que é, o Criador fez promessas, mas que eles não receberam naquele momento, mas tiveram a fé de que iriam receber. Então, assim, a fé é medida por isso, pelo que o Criador promete, mas que não recebemos ali de imediato. E continuando nessa questão, essa questão do ficar de pé está relacionada justamente a emuná, como dom do Criador, como está lá em Efésios 2:9, que a fé, a emuná, a fé é um dom do Criador, como também em Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Também a questão da firmeza da fé, como está em Romanos 5:2 e 2 Coríntios 1:24. Também a proteção do Criador, como está em Judas 1:24, que é o Criador que impede de tropeçar, que nos apresenta diante do seu esplendor sem máculas, que é também o que está em Efésios 5:25-27, que fala que Yahushua é o marido que nos apresenta, que nos limpa, que nos purifica, que tira as rugas, as máculas. Também na questão da adoração da reverência, como está em Mateus 3:2, João 19:25, Lucas 23:35, a questão da aliança, como foi falado, do pactuar, como está no Romanos 3:31, Jeremias 31:31-33, que se repete em Hebreus 8, do 11 ao 13, Jeremias 31:35 ao 37, e também no 33, do 23 ao 26, Oséias 1, Ezequiel 37, Romanos 9:4, onde o Criador reafirma a sua promessa com Israel, o povo de Israel, o povo que ele escolheu, que ele separou. E nesse contexto que tanto é colocado aqui, que existe a graça, mas com arrependimento, como visto em Lucas 18:3, quando o cobrador de impostos sobe para o Mishkan, para o tabernáculo, e ele lá orando, estava orando de pé e batia no peito. E o bater no peito significa humilhação, contritamento, arrependimento, o desejo de obedecer, de servir ao Criador. Também a palavra trabalhador, a 24:40, ergates, trabalhador operário. O grego 24:40 de Strong's, ergates, designa uma pessoa ativamente engajada em trabalho, seja agrícola, artesanal, comercial ou ministerial. No Novo Testamento, a palavra vai além da mera ocupação para transmitir serviço espiritual, caráter moral e responsabilidade escatológica. Ergates retrata trabalhadores diaristas contratados em horários diferentes. A narrativa ilustra essa favor imerecido, soberano do Criador, recompensando os trabalhadores igualmente, independente do tempo de serviço. A passagem se opõe à religiosidade baseada no mérito e defende a generosidade do proprietário da terra, que representa o Criador de todas as coisas. Sim, há essa generosidade, há essa soberania, mas o que precisa ser melhor compreendido aqui é que, como está lá em Provérbios, que a gente foi criado para obedecer e temer ao Criador. Então,
essa graça existe com o arrependimento, como a gente tem visto, que é o Criador que nos põe de pé, que nos torna, que nos tira da ociosidade, da infrutividade para nos tornar frutíferos, como, eh, fez com tantos que foi, o Criador que escolheu David, que foi o Mashiach que escolheu os discípulos, não foram os discípulos que foram bater no Mashiach, foi Yahushua que escolheu os discípulos. David era rejeitado, como o Mashiach foi rejeitado pelos os descrentes, foi o Mashiach que abriu os olhos de Shaul, Paulo. Então, assim, você vê que, como também está nas escrituras, que o Criador sempre fala que é ele que separa, que é ele que purifica. Então, a gente vê essa questão nesse sentido, e o aspecto mais importante, eh, sem querer adiantar a conclusão, mas já adiantando um pouco, a essência daqui é que alguns vão ser chamados já de berço, já quando nasceram, outros vão ser chamados com 2, 3, 4, 5, 10, 12 anos, outros vão ser chamados na velhice. E a salvação, o galardão, a recompensa, para os que são salvos, vai ser habitar com o Criador, e para os descrentes, vai ser a destruição, a morte. Então, assim, o que quer dizer aqui é que o galardão, a recompensa enquanto salvação, é a mesma para todos, como o castigo, o juízo, vai ser o mesmo para aqueles que vão receber o castigo. Mas, continuando na parábola, e eles foram saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde. Fez a mesma coisa, saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados, terminando com os primeiros. O meio-dia, representando aqui o centro, o quarto braço da menorá, o ano 4000, a justiça, o não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Isso apontando para Yahushua, como no Salmo 37,6, que fala da justiça do meio-dia. No Salmo 57,16, que fala da oração às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde. Às 9, representando aqui a oração da manhã, o meio-dia, representando aqui o centro, o Machia, e às 3 da tarde, a oração da tarde. Também outro aspecto importante é Gênesis 43, nos versículos 16 ao 25, onde fala que a Rosef, que representa o Machia, se revela aos 12 irmãos, que representam as 12 tribos. Em Jeremias 15:8, falando aqui do juízo ao meio-dia, ou seja, falando aqui do julgamento do Criador, que falando, reiterando, reapontando para a questão da justiça do Criador. Também outro aspecto importante, a palavra contratar, 3409, mistou, contratar, alugar por um salário. O salário representa o galardão, a recompensa. E o contratar, que aparece apenas na parábola dos trabalhadores da vinha, ali o proprietário saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, e mais tarde os trabalhadores ociosos explicam, porque ninguém nos contratou. O cenário é o mercado onde os trabalhadores diaristas aguardam emprego. A ação enquadra toda a parábola, desde o primeiro amanhecer até a 11ª hora, ressaltando a soberania do proprietário no recrutamento, na alocação e na remuneração de sua força de trabalho. Ou seja, invocando aqui a onipotência, onisciência, onipresença do Criador, que todo poder, tudo é por um propósito que o Criador estabeleceu. Outra questão é a palavra justo, 13:42, de Caius, justo, reto, correto, que aparece em Mateus 20, no 4 e 7, de Dick, equitativo, em caráter ou ato, por implicação inocente, santo, absolutamente ou relativamente justo, adequado, correto. De Caius, um adjetivo derivado de que, correto, aprovado, propriamente aprovado pelo Criador, justo, justo aos olhos do Criador. De Caius, justo, correto, descreve o que está em conformidade com o próprio ser,
do Criador sua vontade, padrão de retidão, portanto, correto. Ou seja, a gente sabe que a palavra, o verbo que se fez carne é Yahushua, a Torá viva. E então, assim, o padrão de retidão, a vontade do Criador, como Yahushua diz, eu só vim para fazer a vontade do Pai, que em tudo ele obedeceu ao Criador, em tudo ele cumpriu a Torá. Então, esse padrão de retidão, essa vontade do Criador, como está lá em João 14, que aqueles que têm a Ravá pelo Criador obedecem os mandamentos. Então, esse próprio ser de Deus, essa própria vontade, esse padrão de retidão é a Torá, é os mandamentos. Os escritores do Novo Testamento herdam o conceito hebraico de tzadik, uma palavra que descreve alguém que anda em fidelidade à aliança, ou seja, a aliança, o contrato de casamento que o Criador deu para com seu povo foi a Torá, foram os mandamentos. Então, essa fidelidade à aliança é voltar para a Torá, é fazer techuvá, é arrependimento. A Septuaginta regularmente traduz essa palavra com o termo grego em estudo. Então, quando os escritores dos evangelhos chamam José de justo, eles estão invocando a memória ancestral de Noé, Jó e Davi, homens declarados justos pelo testemunho do Criador. Ou seja, o testemunho é o Mashiach, que é a Torá. Então, existe a graça, mas com arrependimento, com techuvá, com Ahavá, e o Ahavá, como foi dito, é o obedecer ao Criador. O cair da tarde, significando aqui o fim do ciclo, o juízo, o julgamento. É, também outro aspecto importante é a palavra administrador, 2012, é pitropus, administrador, guardião, gerente, supervisor. Tutor, guardião. Na cultura mediterrânea do século I, um epitropo funcionava como um agente de confiança que exercia autoridade delegada. Ele podia supervisionar uma propriedade, administrar as finanças domésticas, supervisionar o trabalho ou atuar como tutor de um herdeiro menor de idade. Embora possuísse poder real, sua posição era sempre derivada. Ele respondia ao proprietário ou ao pai e era responsável pela execução fiel das tarefas atribuídas. Isso apontando para o Mashiach, porque Yahushua é o administrador, ele é o único mediador intercessor que vem para julgar os vivos e os mortos. E Yahushua, nesse aspecto aqui da que responde ao proprietário, ao pai, na execução fiel das tarefas atribuídas, ou seja, a obediência do filho ao pai. Yahushua sempre disse que em tudo cumpriu a vontade do pai, que em tudo obedeceu ao pai. Yahushua fala de sermos imitadores dele, ou seja, Yahushua como a Torá viva é o testemunho, pois tudo aponta para ele, e como testemunhas dele devemos dar testemunhos e frutos para ele. E continuando aqui na parábola, vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiros, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Aqui uma observação quanto a essa questão das queixas, como a gente vai ver mais na frente, no próximo slide. Isso lembra algo bastante importante. Dizendo-lhes este homens contratados por último, trabalhará apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Aqui também uma outra observação importante, do igualar nós, do aguentar o peso, o calor do dia. Assim como na parábola do filho pródigo, onde o filho mais velho não queria entrar na casa, ficou zangado porque obedecia, porque servia, e o pai nunca tinha matado um cordeiro, que falando dos Yahudins, dos judeus que ficam levantando parede de divisão, ficam com ódio gratuito, não querendo acolher, como no tempo do Machia, eles ficavam questionando Yahushua por comer com os pecadores, sendo que Yahushua veio para as ovelhas perdidas, veio para chamar os doentes, para trazer cura, libertação, remissão para aqueles que precisavam ser curados, para o remanescente, para os eleitos e escolhidos. Mas, e também como está lá em Romanos, como foi abordado na parábola do filho pródigo,
justamente isso, que, eh, Efraim o criador fez de Efraim, eh, provocar ciúmes para Yahudá. Então, assim, também vemos aqui essa Efraim sendo provocando ciúmes em Yahudá. E, trazendo para a questão das queixas, das murmurações, é uma queixa persistente e intencional que alimenta a descrença e o ódio gratuito. Os escritos do Novo Testamento pressupõe a familiaridade do leitor com a história do deserto de Israel, onde toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão. Por exemplo, Êxodo 16 e Números 14. Esse padrão de murmuração tornou-se sinônimo de infidelidade à aliança, culminando em explosões de julgamento divino. Paulo traça explicitamente o paralelo em 1 Coríntios 10:10, mostrando que a mesma postura de coração pode reaparecer no povo de Israel, ou seja, a gente vê muito isso, assim como o segundo templo foi destruído por conta do ódio gratuito, por conta das paredes de divisões, a gente vê durante toda a história de Israel justamente isso, a divisão. Claro que há momentos onde Efraim e Arudá são juntos, mas majoritariamente vemos que o propósito do Criador é manter ainda uma certa divisão, mas tem, juntado a gente tem visto Efraim retornando, tem visto muitos judeus, aceitando o Mashiach e, assim, continuando na parábola e já se caminhando para o fim. Mas ele respondeu a um deles: "Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro, ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos." Ou seja, aqui, a parte final relatando isso, que o bom obreiro é aquele que serve, que, como Yahushua diz, de dar a vida pelo irmão, como Yahushua fala, quando resume a Torá nos 2 mandamentos, resume, digamos assim, no amar ao Criador acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque todos os mandamentos, eh, advêm daí. Se você ama ao Criador acima de todas as coisas, você não vai idolatrar, você não vai ter reverência pelo nome do Criador, vai ter temor pelo Criador, vai ter ahavá pelo Criador, vai querer cumprir os mandamentos, e se você se doar ao próximo como a si mesmo, você não vai mentir, não vai assassinar, não vai fazer falso testemunho, não vai fazer lashon hará. Então, quando ele fala isso, é nesse sentido, é que tudo os mandamentos estão relacionados com a esses dois. Eh, e um aspecto importante aqui é a palavra escolhidos, 1588, equilectos, escolhidos, eleitos, uma escolha profundamente pessoal, ou seja, reiterando para isso, que Israel, o povo eleito, separado pelo Criador, que foi uma escolha pessoal, soberana do Criador, escolher separar Israel, como foi dito, que foi Yahushua que escolheu os discípulos, que se revelou a Shaul Paulo, como também já foi dito que Yahushua, que representa Yahushua, também se revela aos doze irmãos. Então, assim, reiterando a aliança do Criador para com o seu povo. E concluindo essa parábola, o que chama a atenção nessa parábola é a soberania do Criador, que é o dono da vinha, que é ele que elege, que chama, que escolhe, que capacita, que nutre, que nos tira, que abre os nossos olhos, que nos tira da posição de infrutífero e nos torna frutíferos, que nos torna bons servos, bons obreiros, que nos apresenta o seu reino e a sua justiça e nos faz servos para levarmos ao seu reino e à sua justiça, o seu testemunho, que é o Mashiach. Também aqui falando do favor imerecido do Criador, que não somos merecedores de nada, que tudo é pelo favor imerecido do Criador, que como a unção de David, que, por exemplo, foi preciso Samuel perguntar para o pai de David se ele não tinha mais algum filho, porque não levaram no momento inicial.
Então, assim, também representando o Mashiach que foi rejeitado pelos descrentes das 2 casas. Então, assim, falando de toda essa conjuntura e que, como foi dito, que é o Criador que nos torna trabalhadores, que nos põe de pé, falando que é Ele que nos livra, que retira a nossa imundícia. O denário representando aqui o galardão, a recompensa, que é o mesmo para todos no sentido, que é o ponto essencial dessa parábola, que a salvação é o mesmo para todos, que a gente precisa tirar o ódio gratuito, a parede de divisão e acolher todos aqueles que querem servir ao Criador, obedecendo a sua Torá, aos seus mandamentos, que querem casar com o Criador, cumprindo o contrato de casamento que é a Torá, e como lá na parábola da ovelha perdida, que tem alegria quando a ovelha que se perde, que se desgarra, volta. É a mesma coisa que nós, como os crentes, devemos ter, de acolher aqueles que estão retornando, que querem de verdade obedecer, servir, cumprir os mandamentos do Criador, que querem ser enxertados na oliveira, que querem ser nutridos pela única raiz, que é o Mashiach, o Netzer. Então, como está lá em Romanos 11:25, que trata dessa questão dos enxertados contratados, até que a plenitude dos gentios haja entrado, que são as 2 casas, as 2 testemunhas, que só Yahushua pode tirar o ódio gratuito, a parede de divisão, a inveja, e nos fazer dar bons frutos, nos fazer bons servos, transformar de servos estéreis, desocupados, improdutivos, como estávamos, muitas vezes, de darmos alguns frutos, mas que estávamos alheios à verdadeira obra, ao verdadeiro serviço, ao verdadeiro reino, ao verdadeiro Mashiach, que muitos de nós seguíamos um Mashiach romano, e o verdadeiro Mashiach não é romano, é judeu, como está lá em João 4, que a salvação vem dos Yahudins. Então, assim, é o Criador que nos faz, que nos capacita, que nos torna produtivos, servos fiéis, tementes, gratos, humildes. E é isso, agradeço a atenção e espero que tenha sido edificante esse estudo. Shalom, shalom, e que o Criador abençoe cada um de vocês.